daqui renovado, em nome de Jesus. Meu sogro está ali, Geraldão, canela de fogo também. Deus abençoe. Marina estudou comigo, seu marido está ali também, Deus abençoe vocês e a toda a igreja também. Abram comigo no livro de Tiago, no capítulo 4, por gentileza. Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 8. Deus seja exaltado sobre todas as coisas. Aleluia. Quem achou, diga amém. Tem mais alguém procurando. O povo está achando. Tem mais gente caçando também. Está lá no finalzinho da Bíblia. Tiago, no capítulo 4, no verso 8. Amém. Que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O verso 10, mais uma vez: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos fazer uma oração. Jesus, aqui, meu Deus, nós já te louvamos, nós já te rendemos graças, meu Deus, com os louvores entoados. Estamos aqui, meu Deus, para te dar, meu Deus, o nosso coração e a nossa vida. Pai, que o Senhor nos tome nas tuas mãos, meu Pai. Deus, que o Senhor possa me capacitar. Deus, que eu não venha falar, meu Deus, aquilo que é de mim, mas que venha ser da palavra do Senhor. Abra, meu Deus, os nossos corações. Deus, repreenda toda inquietação, toda perturbação, e que possamos sair daqui, meu Deus, cheios da tua grandeza e cheios do teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, pois cremos no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, o mês que nós estamos falando, o tema do mês é intimidade. Não só intimidade, mas intimidade para com Deus. Eu fui pesquisar o que significa intimidade no original. Intimidade é uma palavra em latim que significa intimus, que significa estar dentro. Quando eu vi isso, me saltou algumas coisas à memória. Porque se intimidade era estar dentro, quando você está dentro no sentido metafórico, você se torna um com aquela pessoa. Vou te dar um exemplo. Você que é íntimo do seu filho, você se torna um com ele, porque você sente o que ele sente. Você se alegra com o que o seu filho se alegra. Você se entristece com quem entristece o seu filho. Não necessariamente tem que ser só pessoas. Às vezes você tem um carro onde só você sabe o macete do carro. Então você começa a ter intimidade com aquilo. Então, se intimidade é estar dentro, intimidade é sentir o que o outro sente, seja felicidade, seja tristeza, você se alegra com o que se alegra, você se entristece com o que se entristece. Isso é ser íntimo, é estar dentro. Mas o tema do mês é intimidade para com Deus. Então eu quero fazer uma analogia, eu preciso que você pense comigo. Eu quero que você imagine agora um planeta. Imagine o planeta do jeito que você quiser, da forma que você quiser, mas coloque o nome desse planeta do planeta de intimidade para com Deus. Imagine que o nome desse planeta é esse, intimidade para com Deus. E você vai imaginar que existem dois tipos de pessoas que estão em relação a este planeta. O primeiro tipo de pessoas, pessoas que estão dentro desse planeta, que vivem lá dentro, são aquelas que estão dentro da intimidade com o Senhor, que vivem dentro da intimidade com Deus. Nós começamos a entender que os íntimos são aqueles que se alegram ou se entristecem juntamente para com Deus. Aqueles que têm intimidade com Deus fica feliz quando uma alma se converte. Quem tem intimidade com Deus fica feliz ao ver a igreja cheia. Quem tem intimidade com Deus fica feliz ao ver o evangelho ser proclamado. Mas quem tem intimidade com Deus também fica triste ao ver alguém se desviando. Quem tem intimidade com Deus fica triste ao não ler a Bíblia, a não orar, a não ter intimidade com Deus. Porque quando nós vivemos dentro do planeta da intimidade, vira parte do nosso caráter buscar a intimidade com o Senhor. Então quem tem intimidade com Deus se alegra juntamente com Deus, e quem tem intimidade com Deus se entristece juntamente com Deus, porque faz parte do nosso ser. Segunda coisa que nós começamos a entender,
que os íntimos são aqueles que militam o reino. Eles fazem avançar o que Cristo veio fazer. A primeira mensagem de Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele mesmo afirma que o reino de Deus não é um local físico, que você pode falar o reino de Deus está aqui ou o reino de Deus está acolá, mas o reino de Deus está dentro do homem. Mas para que o reino de Deus viva, habite dentro do homem, nós precisamos pregar o evangelho. E quem tem intimidade com Deus prega a palavra, não só com a boca, mas também com o testemunho. Então os íntimos, eles procuram viver aquilo que Deus manda viver. Eles vivem por aquilo que Cristo mandou eles viver. Eles gostam, eles têm dentro do seu coração a necessidade de procurar viver aquilo que Deus planejou para as suas vidas. A terceira coisa que nós começamos a entender é que os íntimos, eles não conseguem viver fora desse planeta. Porque só quem tem intimidade profunda com Jesus sabe que em nenhum outro lugar do mundo ele consegue achar a paz que excede a todo o entendimento. Os íntimos têm dentro do seu coração e da sua natureza a necessidade de viver dentro da intimidade. Porque quando Jesus se revela, ele não consegue ir para outra religião, ele não consegue simplesmente se desviar, ele não consegue simplesmente deixar Deus de lado e começar a viver uma vida totalmente diferente, porque ali ele começa a entender o que Pedro fala: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque quem tem intimidade sabe que a vida só existe em Cristo Jesus. Os íntimos não conseguem viver em outro local. Não passa na cabeça, ele não consegue conceber uma vida fora de Jesus Cristo, uma vida fora do Evangelho de Deus. Ele pode se afastar, mas ele não consegue viver fora de Cristo. Não existe oxigênio em nenhum outro lugar, só Ele nos gera vida. Mas aí a coisa aperta, porque existe um outro tipo de pessoas também. Eu quero que você imagine que existe uma lua que orbita esse planeta, e o outro tipo de pessoa são aqueles que vivem no meio desta lua. São pessoas que orbitam Deus, mas não têm coragem de entrar dentro da atmosfera da intimidade para com Deus. Eles vivem orbitando as coisas de Deus, eles vivem orbitando a intimidade, mas não têm coragem de se sacrificar, de descer lá de cima para viver lá embaixo. Essas pessoas são como Judas Iscariotes. Não, mas não no sentido de traição, não no sentido de trair Jesus, mas são pessoas que andam com a porta, falam com a porta, veem a porta, ouvem a porta, estão do lado da porta, mas não têm coragem de entrar por ela. São pessoas que veem Jesus, mas não têm coragem de entregar a sua vida para Ele, de viver uma vida de intimidade. Sabe por que essas pessoas gostam de viver no espaço? Porque lá é acomodado. Lá não precisa de sofrimento. Lá não precisa de chorar pelas coisas de Deus. Não precisa de sacrificar para ler a Bíblia. Não precisa de sacrificar de orar. Não precisa de sacrificar para ter intimidade. São pessoas que vivem orbitando a presença, mas não têm coragem de entrar por ela. Se você está em cima do muro, se você está nessa lua, você precisa descer para dentro da atmosfera espiritual, para o Espírito Santo mover na sua vida, para o Espírito Santo transformar a sua vida, para você saber o que é ter Ele dentro do peito, te transformando, te guiando, fazendo você ser luz para aqueles que estão lá fora. Nós precisamos entrar na atmosfera da intimidade. Nós precisamos de descer lá em cima e ser um com Jesus Cristo, aprender a ser um com Ele. Louvado é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Então nós aprendemos que intimidade é ser um para com Deus. Agora nós vamos entender alguns processos de intimidade na perspectiva de Tiago. Esse é um texto um pouco complexo, mas dá para se entender. Tiago inicia falando: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Esse texto é uma afirmação de que não é Deus que quer ter intimidade com você. Você não precisa se preocupar com Deus ter intimidade com você, porque Deus está lá. A Bíblia está afirmando: achegai-vos a Deus e Ele vai se achegar a vós. Se achegue a Deus porque Ele vai, porque Ele já está lá, Ele já está preparado para aquele que o buscar, Ele poder abraçar e transformar a vida. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós vamos lá para o início, nós podemos ver Noé.
Não foi Noé que clamou ao Senhor. Foi o Senhor que chamou lá de cima e disse: Noé, eu vou acabar com tudo, constrói uma arca para mim. Nós podemos avançar um pouco no tempo, nós podemos ir para Abraão. Não foi Abraão que clamou ao Senhor, mas a Bíblia diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, e ali te abençoarei. Foi Deus quem quis ter intimidade com Abraão. Nós podemos avançar ainda mais um pouco. Nós vamos ver Moisés. Moisés estava ali pastoreando, as ovelhas de Jetro, quando de repente ele viu uma sarça que não se consumia. Aquilo assustou e Moisés foi até Deus. Quando Deus chega e fala com ele: tira a sandália que tu estás, porque você está em terra santa. E Deus ali dá instrução para Moisés. Moisés resiste a Deus, mas Deus insiste com Moisés, porque Deus queria intimidade. Nós começamos a ver que é Deus que quer ter contato com o homem. É Deus que te chama, é Ele que te chama para aproximação. Mas a gente encontra um problema, porque Deus não obriga ninguém. Aí nós começamos a ver que as pessoas têm o costume de tratar a Deus como uma opção reserva. As pessoas têm o costume de, só porque Deus é quem busca a gente, ter intimidade com a gente deixa Deus em segundo plano. Certa feita na minha vida, eu já vesti a carapuça do trouxa. E eu acredito que a maioria aqui deve ter vestido. Quando você gosta de alguém que não está nem aí para você, quem já sofreu aqui? Já teve amor platônico de se entregar para alguém e a pessoa não está nem aí para você? Pois é, eu já vesti a carapuça do trouxa. E tinha um problema, porque o amor era platônico, só existia na minha cabeça. Mas não era tão simples, porque a pessoa vinha, se aproximava, ela dava os chavecos dela, e eu apaixonado ia atrás. Mas quando eu ia atrás ela não estava lá, estava chavecando outros caras também. Cara, eu sofri muito. E foi por muito tempo, gostando de uma pessoa que não estava nem aí para mim. Quando eu me afastava, ela vinha atrás de mim e me conquistava. Eu ia igual um trouxa, um cachorrinho atrás. Depois ela pisava em mim. Era mais ou menos isso. Mas certa feita eu olhei e falei: não, chega. Eu preciso de ouvir da boca dela que ela não se importa comigo. Porque se eu ouvir da boca dela, eu vou tomar vergonha. Não é possível que eu vou ser capaz pro resto da vida. Eu cheguei para ela, chamei no cantor e falei: olha, eu preciso de ouvir da sua boca que você não quer nada comigo, porque isso aqui já está chato já tem tempo que eu estou gostando de você sabe, mas você está fazendo hora com a minha cara, eu quero ouvir da sua boca. Sabe o que ela falou para mim? Não vou falar. Miserável, maldita. Falei: por que você não vai falar? Ela falou assim: porque se algum dia, esse Cid excluiu tudo, se algum dia eu gostar de você, você não vai estar mais lá. Falei: maldita, miserável. Então, enquanto você não quer, eu estou aqui sofrendo, estou aqui correndo igual um otário. Irmãos, eu dei um jeito na minha vida. Eu falei: a partir de hoje eu não sofro mais. Está ali a resposta. Cara, vale a pena quando você tira a roupa de trouxa, sabe? Deus tem algo preparado para você. Só que agora dá um pouquinho. O que eu quero dizer com esse testemunho? Porque muitas das vezes Deus é apaixonado conosco, Ele nos ama. Ele está te chamando para o quartinho de oração. Você está falando com Ele assim: espera aí, deixa eu jogar só mais um jogo aqui. Às vezes Deus está te chamando para um quartinho de aproximação. Você fala: não, daqui a pouco eu vou. Deixa eu continuar aqui na minha rede social. E passa 30, 40 minutos e você não ora. Às vezes Deus está te chamando para intimidade. Você fala: não, deixa eu assistir só mais um capítulo da novela. O problema é que a gente faz isso, a gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto. E quando a gente vai olhar em Romanos no capítulo 1, está escrito que Deus se manifestou nas coisas em que foram criadas, porque nelas se manifestam a glória de Deus. E Deus buscou intimidade com o homem. Deus caçou intimidade com o homem. Deus caçou estar perto do homem. Sabe o que o homem fez? Deus, deixa eu no meu pecado. Deus buscando aproximação, o homem querendo pecado. Deus buscando aproximação, o homem querendo pecado. A Bíblia fala que Deus os abandonou. Deus os entregou aos seus pecados. Deus os entregou à sua abominação. A Bíblia afirma que Deus os abandonou. Sabe o que é a palavra abandono? É as pessoas que pegam um cachorro ou um gato, levam para o meio do deserto e soltam ele lá. Ou antigamente, quando o pai não queria o filho, levava para o alto de uma floresta para ser devorados pelos lobos.
Deus os abandonou, porque Deus também se cansa de ficar correndo atrás. Louvado é o nome do Senhor. Mas eu quero profetizar que Deus vai levantar homens e mulheres que honrem o nome dEle. Homens e mulheres que colocam Deus em primeiro lugar, que honram a vida com Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Mas ainda assim pode surgir um pensamento na sua cabeça de falar: Carlos, eu acho que você está errado. Eu pergunto por quê, e você pode chegar para mim e falar assim: eu não tenho intimidade, mas eu sou abençoado. Deus honra minhas orações, Deus responde tudo o que peço, tudo que eu faço em joelho Deus abençoa, Deus prospera, e eu não tenho intimidade com Ele. Você está errado. A única coisa que eu tenho para falar com você é cuidado. Cuidado. Se a gente voltar lá para trás, lá em Gênesis, a gente vai ver que Deus fez uma promessa espiritual a Abraão. Qual promessa espiritual que Deus fez? Isaac. Isaac era uma promessa espiritual, mas eu vou deixar o Isaac para o final. O problema é que Abraão, ele não confiou 100% em Deus. Chegou para sua mulher e falou: Sara, é o seguinte, Deus me prometeu um filho, mas não está acontecendo, não está chegando. E ao invés dos dois dobrarem o joelho e falar com Deus, não, tentaram fazer por conta própria. Sara pegou Agar, colocou diante de Abraão e falou com ele: aqui ó, toma aqui a minha serva, se deite com ela, quem sabe não é o filho que Deus está prometendo a você. E dessa mulher, como todos sabem, nasce Ismael. Mas aí tem duas bombas que eu quero te contar. Primeiro, quando Agar foi expulsa e Deus vai conversar com Agar, que Deus envia um anjo, Deus chega para ela e fala assim: Agar, esse menino será uma grande nação, desse menino nascerá 12 príncipes e será um império poderoso. Ele será contra todos e a mão de todos contra eles. Ele vai crescer e vai ser uma nação muito poderosa. Sabe aqueles vídeos dos pessoal pegando aquelas câmeras de Hollywood e arrancando cabeça e matando os outros? O ISIS, o Hamas, os muçulmanos são descendentes de Ismael. São os filhos de Abraão. Aquele povo que Deus prometeu que seria contra todos e todos contra a sua mão, está matando os outros hoje. No Egito, porque uma mulher tinha um crucifixo no seu carro, eles atiraram fogo com a mulher lá dentro. E a segunda bomba é pior do que essa. Sabe quem levantou esse povo? O seu Deus. O Deus que você dobra o joelho e ora. Foi Ele que levantou aquele povo. Aí você vai falar: Carlos, você está louco? Como assim? Porque quando eu vi isso, eu olhei para Deus e falei: Deus, o Senhor está errado. Olha o povo maldito que o Senhor levantou. Deus chegou para aquela mulher e falou: eu vou abençoar. Foi o próprio Deus poderoso que falou: eu vou abençoar o seu filho, vou fazer dele uma grande nação. Eu vou abençoar o seu filho, a mão dele vai ser contra todos e todos contra a mão dele. Só que quando eu questionei a Deus, eu falei: Deus, o Senhor abençoou ele com tudo. Deus me perguntou: mas quem disse que ser abençoado é ser aprovado? Quem disse que resposta de oração significa que Deus está te aprovando? Márcia era uma mulher que trabalhava, ela entregava produtos da Pif-Paf, onde eu trabalhava no açougue. Certa feita, a Márcia conversando comigo, eu não lembro o que ela conversou. Eu falei: Márcia, misericórdia. Ela olhou e falou: menino, você é crente? Eu falei: sou. Ela foi e falou: nossa, Deus me abençoou muito. Eu falei: como assim? Ela falou: tudo que eu peço em oração, Deus me abençoa. E ela tinha um namorado, relacionamento aberto, tinha deixado o casamento, e ela falava muito mal do namorado dela. E eu perguntei a ela: mas tudo que você pede a Deus, Ele te abençoa? Ela: sim. Falei: mas você vai na igreja, você tem alguma intimidade com Deus? Ela: eu não. E aquilo dali eu não entendi. Eu falava: Deus, como é que o Senhor abençoa uma pessoa que não é presente no Senhor, não tem intimidade? Aí Deus falou no meu coração: quem disse que ser abençoado é ser aprovado? Sabe qual que é o problema? Deus não abençoa ninguém para ficar mostrando na cara dos outros as bênçãos que Ele deu. Deus não dá carro a ninguém para ficar humilhando os outros que não tem carro, para ficar exaltando ou para ficar se achando que é melhor do que os outros. Porque um dia Deus vai cobrar cada bênção que Ele nos deu. Cada resposta de oração que Deus nos deu, Deus vai cobrar. Porque Ele vai falar: eu te abençoei, eu te dei tudo, e o que você fez com o que eu te dei?
O que é que você fez com a casa que eu te dei, com a independência financeira que eu te dei, com os seus bens materiais? Deus abençoou aquele povo, mas no dia do juízo final Deus vai perguntar: eu fiz de você uma grande nação, e aí, o que é que vocês fizeram na minha presença? Muitas das vezes a bênção de Deus não é só sinal de graça, é sinal de juízo. Então toma cuidado com o que você pede. Nós precisamos transformar a nossa vida, de tudo que nós temos ser para a glória de Deus, de tudo que Ele nos abençoou ser para a glória de Deus, para o poder de Deus. Para Deus, ações valem muito mais do que palavras. Falar que ama a Deus é muito fácil, mas nós temos que expressar com as nossas ações quem Deus é na nossa vida, porque Deus procura aqueles que o amem de verdade. E Tiago, ele continua, ele fala: limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Então aqui nós começamos a entender que Tiago começa a nos mostrar um caminho para a intimidade com Deus, para a vida íntima com Deus. Primeiro ele inicia falando: limpai-vos as mãos, pecadores. No original a palavra pecadores é hamartolos, que significa aquele que tem uma vida devassa, aquele que tem uma vida de impiedade, aquele que tem uma vida mal, uma vida cruel, é aquele que tem uma vida primitiva, o homem mau dentro do coração dele. Aí nós começamos a entender que quando Deus dá essa ação ali através de Tiago, da fala de Tiago, nós aprendemos que a intimidade com Deus exige do ser humano uma reforma moral de dentro para fora. Deus quer uma reforma moral do nosso coração, da nossa vida. Nós estamos vivendo carnalmente através de desejos primitivos e irracionais. Nós estamos trocando o que o Espírito fala conosco para viver em volta dos nossos próprios prazeres, dos nossos próprios... Olha o que Deus fala ali em Isaías, no capítulo 1, no verso 3 e 4. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, provocando povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram ao Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Nós precisamos mostrar para Deus que nós não vivemos só pelos desejos carnais, nós precisamos viver em espírito. Nós precisamos viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus quer transformar esse homem mau que existe no nosso coração. E Deus chega e fala assim: limpai-vos as mãos, pecadores. Quando a gente vai estudar sobre limpeza, a gente vê que existem 4 tipos de purificação, uma limpeza quádrupla. Primeiro, a chave está lá em Isaías 6,5, que fala sobre limpeza de lábios. Nós precisamos de uma reforma nos nossos lábios. Quanta conversa fora a gente não joga, quanta conversa desnecessária a gente não desperdiça. Ao invés de pregar o Evangelho e falar de Deus, sai mais assuntos seculares do que coisa de Deus da nossa boca. A impureza, palavrões, palavras de baixo calão, piadas de cunho sexual vindo da boca de cristãos. Deus quer uma reforma de lábios. Tiago, quando ele vai falar, a Bíblia afirma, Tiago fala assim: os homens dominam grandes animais, mas não conseguem dominar um pedaço de carne que tem dentro da sua boca. Tiago vai falar assim, que a língua ela é pequena, é como um pequeno fogo que pode destruir um bosque enorme, por causa de fofoca, por causa de maledicência. Cristãos que profetizam maldição na vida de outras pessoas, a sua boca é chamada para dar vida, a sua boca é chamada para ser bênção, a sua boca é para gerar, profetizar bênção sobre os seus inimigos. Nós precisamos de limpezas de lábios. Segundo, limpeza de mãos. Quando fala de mãos, fala de obras. A chave está lá em Salmos 24:4. Quais as obras que nós temos construído para Deus? Um dia a Bíblia afirma que ela será provada pelo fogo. Algumas obras serão de madeira, palha, feno, outras de obras de preciosas, de pedras preciosas, de ouro, de prata. Nós precisamos de construir um castelo forte, onde Deus reina dentro dele. A Bíblia vai afirmar, Paulo fala que nós somos edifícios vivos. Só pode ser um edifício aquele que tem gente vivendo dentro dele, o Espírito Santo vive dentro de você. Você é uma casa de Deus ambulante, é uma arca de Deus ambulante.
Só que, cara, eu fico tão chateado de ver cristãos que têm a oportunidade de falar de Jesus e não falam. Você vê as postagens da rede social, é mais coisa secular do que coisa de Deus. Dificilmente tem alguma evangelização, dificilmente tem postagens de Deus. Nós não construímos uma rede social para mostrar que nós somos cristãos. As nossas obras serão provadas pelo fogo. Você tem construído o quê? Para ganhar almas? Ou simplesmente para construir um império próprio? No dia de ser provado pelo fogo, Deus vai revelar quem é quem. Que possamos construir obras preciosas, pregar o Evangelho, ser luz do nosso serviço, na casa dos nossos parentes, daqueles que estão perto de nós. Nós precisamos amar ao Senhor, que as nossas obras sejam para agradar a Deus e glorificar ao Senhor. A terceira, limpeza de coração. Quando fala de coração, está falando de sentimentos. Olha o que a Bíblia fala: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? São pessoas que têm dificuldade de servir a Deus por causa de sentimentos, se decepcionam por conta de qualquer coisa, não pode receber um não que está pensando em desviar. Você serve a Jesus, você não serve o homem. Se te ofenderam, olhe para Cristo. Ele foi ofendido a vida inteira e morreu no madeiro. Tem gente que não recebe uma paz, o Senhor está pensando em sair. Cara, a gente precisa de uma reforma de sentimentos. O amor por Deus tem que ser maior do que o que você sente, as suas tristezas, as suas angústias. Deus tem que ser maior. Deus quer uma reforma moral do nosso coração, uma reforma moral. Primeiro, limpeza de lábios. Segundo, limpeza de mão. Terceiro, limpeza de coração. Quarto, limpeza de mente. A gente vai ver em Tiago, no capítulo 4, no verso 8. Nem sempre quando fala coração, está falando de coração, está falando de mente. Por exemplo, quando vai falar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Ali não está falando de coisas espirituais, está falando de Cristo. O Cristo encarnado. Nós precisamos purificar a nossa mente. A mente é o campo onde tudo acontece, tanto aonde Deus atua, quanto o diabo também atua. Nós precisamos purificar a nossa consciência. Aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que traz regozijo, aquilo que é alegre, aquilo que agrada a Deus, nisso pensai. Mas não, a gente deixa muitas das vezes o inimigo tomar conta da nossa mente. A gente discute, aquilo cria uma raiz dentro da nossa cabeça. A gente não quer olhar na cara do irmão, a gente não quer falar com o irmão, a gente começa a espalhar contenda por causa do irmão. Nós precisamos ser uma barreira contra esse tipo de coisa. Deus quer uma reforma de mentalidade, começar a pensar diferente, parar de viver pelas coisas do mundo e começar a viver pelas coisas de Deus. Deus quer nos limpar por completo. Em suma, Deus quer que as nossas palavras, as nossas obras, as nossas emoções e os nossos pensamentos sejam limpos e purificados, pois Jesus no Sermão do Monte diz que só os puros verão a Deus. Deus quer fazer de você uma nação santa, um sacerdócio real. Deus quer que o mundo olhe para você e fale: aquele jovem é diferente, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente. Tem algo em você que eu preciso ter dentro de mim. É só Ele que pode nos dar a intimidade. E Tiago continua: e vós de duplo ânimo, purifiquem os vossos corações. Intimidade requer que os divididos desçam do muro. Quando nós vamos olhar para o profeta Elias, quando ele vai enfrentar os 450 profetas de Baal, a Bíblia afirma que ele chegou para Jezabel e falou alguma coisa? Não. Ele falou alguma coisa com Acabe? Não. Ele virou para o povo. Ele virou para o povo e falou: se Baal é o seu Deus, siga Baal. Se Deus é o seu Deus, siga Deus, mas desçam do muro. Se o Senhor é o Senhor, vá para o Senhor. Se o mundo é o que te agrada, vai para o mundo, mas desça do muro. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 15, Deus vai falar assim: bem sei das tuas obras, que não és frio e nem quente. Oxalá vocês fossem frio ou quente, mas porque são mornos, vomitar-te-ei da minha boca.
Eu busco colocar essa passagem como uma analogia. Imagina você indo num local onde você gosta de comer, o seu prato preferido. Os crentes quentes são aquele prato maravilhoso, temperado, gostoso, que enche o estômago de Deus. Quando Deus procura palavra, lá tem palavra. Quando Deus procura oração, lá tem oração. Quando Deus procura ali testemunho, lá tem testemunho. Quando Deus procura intimidade, lá tem intimidade. Ele sacia o estômago do Senhor. Só que quando fala do frio, não está falando de crente, está falando do mundo, na onde Deus procura e não acha nada nele. Não tem oração, não tem vida com Deus, não tem nada, tem só coisa ruim. Aquilo não supre a necessidade de Deus. Mas o que ele está falando? Se vocês escolhessem um ou outro, beleza. Mas o problema é que vocês ficam divididos entre dois pensamentos. O morno é aquela comida estragada, aquela comida cheia de sujeira, que embrulha o estômago de Deus. Quando nós vamos ler o livro de Judas, lá está escrito o seguinte: o homem dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Eles são como a onda do mar, vão para um lado, chocam com a pedra, vão para o outro, chocam em outra pedra, e se desfazem no meio das águas. Porque o homem dividido, ele é inconstante, ele não consegue avançar. Mas eu quero profetizar sobre você: firme a sua casa na rocha. A sua casa não vai ser sobre a terra, a sua casa não vai ser sobre o mundo, a sua casa não vai ser sobre as coisas do mundo, vai ser em Deus e na sua palavra. Aleluia, Deus. Deus quer purificar o seu coração no altar dele. Deus quer purificar você no altar dele. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando fala do seu coração, que ele é enganoso, a Bíblia fala: cuidado com ele. Fonte está falando de início, está falando de nascente. Antes de você fazer qualquer escolha na sua vida, você tem que olhar para o seu coração, se ele está te enganando. É por isso que fala: guarda o seu coração, toma cuidado, porque há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu fim é de destruição e morte. O seu fim é de agonia profunda. Jesus vai falar: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Que o seu tesouro seja as obras para Deus, que o seu tesouro seja a vida para Deus, seja as lágrimas que você derramou para Deus, seja o sacrifício que você fez para Deus, seja o reino de Deus, que Cristo seja o seu tesouro. Tiago, ele ainda continua falando de intimidade, porque ele está falando que para ser íntimo tem que ter uma mudança de vida. Mas ele também cita as reações dessa mudança de vida. Tiago fala: senti as vossas misérias. Em outras traduções está escrito afligi-vos. E está falando: lamentai e chorais. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. O que o Tiago está falando aqui é sobre a metanoia. É quando o homem muda a sua mentalidade diante da presença de Deus. Quando nós nos chocamos com Deus e o espelho fica na nossa frente, que Deus revela quem a gente é e quem Ele é, algumas reações vêm. E eu posso citar 3 que Tiago aqui fala. Primeiro, senti as vossas misérias. Nós sentimos as nossas misérias, nós nos afligimos. A palavra miséria aqui no original, essa parte está escrito talaiporeu, que significa o seguinte: é como se fosse um exército que está no meio de uma guerra, e aquele exército ele é atacado. Quando ele é atacado, ele vai olhar, já não tem mais armamento, as balas acabaram, não tem mais comida, não tem mais água, e ele está sendo atacado. Imagina o desespero daquele soldado e ver que não tem mais bala, não tem mais água, não tem mais comida, e estão no meio da guerra. Com esse entendimento a gente começa a reconhecer que quando Deus vem para nós, nós entendemos que sem Ele nós não temos nada. Nada pode comparar o que Deus tem para a nossa vida. A única coisa que a gente tem se chama Jesus. É a única coisa que a gente tem. Eu tenho carro, beleza, vai morrer e vai ficar para outro que nem trabalhou para comprar o carro. Eu tenho casa, você vai morrer, vai ficar para outro que não trabalhou para comprar a casa, está lá em Eclesiastes. Mas se você morrer na presença,
Jesus vai estar te esperando de braços abertos, falando: vinde benditos de meu Pai, entra para o gozo eterno do seu Senhor. Ele tem que ser tudo que você tem. Segundo, nós nos lamentamos e choramos. Nós vamos olhar para os ímpios. Quando nós olhamos para a alegria dos ímpios, da vida sem Deus, a gente vai ver que é uma ilusão. Esses jovens estão rindo, indo direto para o inferno. Eles estão indo para o inferno com alegria no rosto. Ricos, pessoas que nós seguimos no Instagram, estão indo para o inferno com um sorriso nos lábios de uma vida sem Deus. Nós precisamos pregar para essas pessoas, mas nós não precisamos desejar ser igual a elas, porque tudo que nós precisamos morreu numa cruz para nos dar a vida eterna. O mundo está perdido, o mundo está indo de mal a pior, mas existe misericórdia para os quebrantados. Lá em Salmo 51:17 fala que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. O seu coração contrito Ele não despreza, Ele não joga fora, Ele não te abandona, Ele te honra, Ele abençoa o seu coração. E Tiago vai falar da terceira coisa: o riso vira pranto e a alegria se torna em tristeza. Quando a gente lê friamente, a gente acha que Tiago ali, ele está falando que a vida cristã é triste. É como se a vida cristã fosse um choro. Não, ele está falando do momento da conversão, do momento do choque de realidade ali, da intimidade para com Deus. Nós precisamos elucidar 3 conceitos para entender o que Tiago queria mostrar ali. Primeiro, ele não fala que a vida cristã é triste. Ele se refere da falsa felicidade da vida sem Deus. Tudo fora de Cristo é ilusão. O diabo mente achando que você vai ser feliz com as coisas do mundo. Você não vai ser feliz por completo. Você vai precisar, dia após dia, tentar saciar a sua felicidade nas coisas, na onde só aquele que tem a palavra de vida eterna consegue preencher no seu coração. Não deixe o diabo te mostrar que você está sendo trouxa de vir para a igreja, de que você está perdendo na presença de Deus, porque ele sabe aonde cada um vai para essa eternidade. Só tem 2 lugares, não existe 3. Viva a sua vida na presença do Senhor. Segunda coisa, a tristeza que Tiago fala se refere a sentir o nosso próprio pecado. Você passa a ver o quão depravado você era, o quão miserável e pecador nós éramos antes de conhecer ao Senhor. Uma vez Jesus estava almoçando na casa de um fariseu, por nome de Simão. Uma pecadora, talvez uma prostituta, se ajoelha diante dele e começa a beijar os pés de Jesus. Ela derrama um perfume caro e ela começa a enxugar com os seus cabelos. E aquele homem olha e ele pensa: se esse fosse profeta, ele sabia que uma pecadora beija os seus pés, que uma pecadora está limpando os seus pés com o seu cabelo. Jesus olha para ele, aquele coração corrompido, e fala com ele assim: Simão, me responde uma coisa. Um senhor tinha 2 servos, um lhe devia 50 denários, outro lhe devia 500. Só que esse senhor perdoou a ambos. Quem o amará mais? O homem que teve 50 perdoado ou o homem que teve 500? Simão olha e fala: aquele que lhe devia mais. Jesus pega e fala com ele: bem-aventurado és tu, o Senhor está certo, porque só ama mais aquele que reconhece o quão pecador era antes da presença de Deus. Por que tem gente que ama pouco? Porque não consegue reconhecer que nele há iniquidade, que nele não há maldade. Tem pessoas que ainda têm dificuldade de se humilhar diante da presença de Deus, mas aqueles que têm o coração contrito e quebrantado não conseguem viver fora de outro lugar, porque é só nele que nós alcançamos a vida eterna. Primeiro, ele não fala que a vida cristã é triste, ele se refere da falsidade da vida sem Deus. Segundo, a tristeza que ele fala ali se refere de sentir o nosso próprio pecado. Terceiro, ele fala do constrangimento de conhecer o amor de Deus. O amor de Deus nos muda por completo. Nós não merecemos o amor de Deus. Por isso que João vai falar que Deus nos amou de uma maneira tão grande, de uma maneira tão sobrenatural, que ele entregou o seu próprio Filho. Quando você entende o amor de Deus, dele ter te escolhido, você podia estar no mundo, você podia estar morrendo sem Deus, mas não, você está aqui hoje. E não pense que é porque você simplesmente quis, mas ele se revelou a você. Ele escolheu ter intimidade conosco.
O amor de Deus nos constrange. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 8 e 9, fala: o qual não havendo visto, jamais, o qual não ouvindo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha o que Pedro fala, um gozo indescritível. Não tem como palavras humanas descrever o que é a vida com Deus. É por isso que quando você vai explicar para os outros, você não consegue explicar. É por isso que quando você vai orar, você fala: Deus, falta-me palavras do que falar para o Senhor, porque o meu coração não alcança, e dicionário nenhum alcança, não existe linguagem que alcança o que eu reconheço que o Senhor fez pela minha vida. E aqui nós entramos na parte final da fala de Tiago: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A humilhação é o maior estágio da intimidade. Quem se humilha faz 3 coisas diante de Deus. Primeiro, ele reconhece Deus em todos os seus caminhos. Ele reconhece que ele não tem poder para nada, que ele não pode nada, que os livramentos vêm dele. Coloque os seus sonhos diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus, que Ele endireitará as suas veredas, os seus sonhos serão realizados. Ele reconhece que sem Deus ele não é nada. Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Você só está aqui hoje por causa do nosso Deus. Segundo, ele busca viver da forma que o Senhor pede para ele, da forma que o Senhor pede na palavra. Quem se humilha vive pela Bíblia, não vive pela opinião dos outros. Quem se humilha vive pela palavra, não vive para agradar ao mundo. Eu ouvi uma frase, é verdade: o cristão que o mundo muito ama, certamente Deus o odeia. Porque a Bíblia fala que nós somos inimigos das coisas do mundo. Nós não temos que agradar a todos. Uma vez os cristãos começaram a se rebelar contra Paulo, se eu não me engano está em Gálatas. Paulo chega para eles e fala assim: fiz-me acaso vosso inimigo, tendo-vos dito a verdade? Procuro eu agradar a Deus e não aos homens. Se eu quisesse agradar a homens, nem servo de Cristo eu seria. Você tem que buscar a Deus, buscar agradar a Deus. Ah não, eu não vou orar no ônibus porque o pessoal vai pensar que eu sou doido. E Deus está te chamando. Deixa eles pensar que você é doido. Às vezes tem alguém que precisa ver umas loucuras de crente para entender o Deus que a gente serve. Às vezes Deus quer ver você fazendo coisas extraordinárias para ver o Deus que você serve. Terceiro, Jesus se torna o Senhor da sua vida. Certa feita, eu conversando com a minha irmã, eu perguntei a ela, eu falei: quando chamam Jesus de Senhor, por que você acha que chamou Ele de Senhor? Ela olhou para mim e falou: por educação. Eu falei: está errado. A palavra Senhor é curios. Friamente significa o homem que tem autoridade e autonomia sobre a vida de um outro homem. Era como o senhor do engenho que era dono de escravos. Quando você ora para Deus e fala: meu Senhor, você está falando: eu sou seu escravo. Você tem a minha vida nas tuas mãos porque você me comprou com o seu sangue. Aí a gente começa a lembrar da indignação de Jesus. Aí você entende quando Jesus fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vivem segundo os seus próprios deleites, as suas próprias vontades? Por que você nega a intimidade, você nega a oração, você leva a palavra, você nega o que eu tenho para a sua vida, vivendo a sua própria vontade, e me chama de Senhor? Se humilhar é reconhecer que Ele é Senhor na sua vida, que Ele é único na sua vida e que nada se compara a Ele. E ao chegar no estágio mais íntimo, a palavra de Deus afirma que o Senhor te exaltará. E aqui eu já quero finalizar. A exaltação de Deus que fala não é bens materiais. Quando Deus fala de te exaltar, não é com carro, com casa, isso é para crente menino. O que Deus quer te dar são dons espirituais. É poder do céu para fazer notório a graça de Deus no mundo. O que Deus quer te dar é um chamado espiritual. Deus quer te dar autoridade sobre demônios. Deus quer que vocês falem em outras línguas. Deus quer te dar paz no espírito.
Espírito, um rio que flui do seu coração para a vida eterna. São bênçãos espirituais. Aí às vezes você se pergunta, mas por que não cumpre na minha vida? Fiquem de pé, por favor. Às vezes você questiona e você fala: Deus, eu vejo tanto o poder do Senhor na palavra, mas eu não vejo se cumprindo na minha vida. O Senhor prometeu tantas coisas na palavra, mas nada daquela espiritualidade acontece comigo. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Lembra que eu falei que eu ia falar de Isaac? Deus chama Abraão quando ele tinha 75 anos. Deus chamou Abraão. Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali te abençoarei, engrandecerei o seu nome, será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele está falando? Abraão, eu vou te dar um filho, nele vai nascer um salvador, e ele vai reger todas as nações da terra. Era uma bênção espiritual. Só que 24 anos se passaram e nada. A gente vê Abraão questionando a Deus. Foi o pai da fé, mas questionou. Ele chegou e falou: Deus, o Senhor não vai me dar um filho, porque o mordomo da minha casa é que vai herdar. É o Damasceno Eliezer que vai herdar. Cadê as promessas do Senhor? Deus falando: calma, Abraão, eu vou te dar. Cadê as promessas do Senhor? Às vezes você está igual a Abraão, falando: Deus, cadê as revelações do Senhor? Não está se revelando na minha vida. Só que Abraão, com 99 anos, de repente, é igual Atos, e de repente, um vento do céu, como de um barulho de um vento impetuoso. Esse de repente mostra que nós não temos controle sobre nada, é Ele que detém o controle na palma das suas mãos. É de repente que Deus faz a virada. Às vezes Deus não te abençoa porque você não está preparado para receber. Às vezes a gente não sabe andar de bicicleta e quer uma Kawasaki. A gente quer uma moto potente. Mas 99 anos, a Bíblia afirma que Deus chamou Abraão, caiu um profundo sono em Abraão, e Deus revelou para ele e falou: Abraão, é o seguinte, eu quero que você se circuncise. Eu quero que todos os homens da sua tribo se circuncisem, Abraão. Um tempo novo vai chegar. Eu quero que todo menino nascido ao 8º dia se circuncise, porque hoje eu vou estabelecer a minha aliança contigo. Hoje eu serei o seu Deus. Hoje você me será por povo. Hoje eu vou transformar a sua vida. Um ano depois, Isaac nasceu. O que a gente entende com isso? Deus só cumpre promessas espirituais com aquele que tem aliança com Ele. Deus só cumpre promessas espirituais com aquele que é aliançado no Senhor. E por último, você quer alcançar a aliança com Cristo, a vida com Deus, alcançar as promessas, ter intimidade, viver com Cristo, ter o Espírito no seu coração. Eu podia citar muitas coisas, mas eu quero citar 2 Coríntios 5,15, que está escrito: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Você quer ser aliançado com Deus? Viva para Cristo, viva para Cristo, viva para Cristo, viva para Cristo. A sua vida tem que ser para Cristo. Ele cumpre as promessas na sua vida. Nós vamos cantar aqui uma música, mas abra o seu coração, fale diante de Deus aquilo que tem te machucado. Ele quer intimidade com você, irmão. Ele já está preparado, Ele já tem todas as bênçãos. A Bíblia afirma que todas as bênçãos espirituais já estão no céu preparada para nós. Você não tem que esperar para você fazer, é Ele quem faz. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.